CBN não se enquadra em regime de recuperação fiscal do governo federal. Análise da notícia. A fala do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, sobre medidas de ajuste para estados falidos ou em grave crise financeira, coincidiu com a chegada ao Rio Grande do Norte de técnicos do Tesouro Nacional. Mas não foi uma declaração dirigida ao estado do Rio Grande do Norte. Mansueto Almeida disse que a União não vai flexibilizar as regras do regime de recuperação fiscal para que mais estados possam acessar o programa de socorro. Por quê? Porque o programa federal garante o alongamento de débitos dos estados com a União, débitos inclusive que já foram negociados no passado, e não prevê recursos para pagamento de folha de pessoal, servidores, o que é uma inconstitucionalidade. Os débitos bilionários do governo do Rio Grande do Norte, já admitidos aqui nesta bancada pela governadora Fátima Bezerra, pelo secretário Aldemir Freire, em entrevista recente a mim na Band, é com servidores e fornecedores e de curto prazo. Ou seja, o regime de recuperação fiscal do governo federal cai como uma luva para estados como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, por exemplo, porque são estados com dívidas enormes com a União, são bilhões e que precisam ser pagos ao longo desses anos. Eles deixam de pagar esses débitos agora, numa espécie de prazo de carência, aliviam seus caixas para outros pagamentos mais urgentes. E aí sim, sobra dinheiro para pagar servidor, sobra dinheiro para pagar fornecedor. É assim que está ocorrendo em estados como o Rio de Janeiro. Aliás, o Rio é o único estado da federação que assinou o regime de recuperação fiscal. Também estava numa situação que tinha 6 meses de atraso de folha com servidores, e o estado, enfim, devastado pela corrupção enfim, a gente acompanhou aí as prisões da turma do Cabral. A dívida do Rio Grande do Norte é de pouco mais de 25 milhões de reais mensais. Essa dívida que o Rio Grande do Norte paga à União. Valor que não resolve o desafio de pagar as folhas em atraso. Lembro a vocês que a dívida do Estado com os servidores é de quase 1 bilhão de reais. São quase 4 folhas deixadas pelo governador Robinson Faria. Estados como Goiás, Mato Grosso, Roraima e Rio Grande do Norte vão receber auxílio técnico para ajustar as contas públicas e nada mais. Auxílio técnico, uma avaliação das contas públicas de cada um desses estados. Isso frustra parte da equipe econômica da governadora Fátima Bezerra. Dia desses, em meu programa na Band, o secretário Aldemir Freire me dizia que o governo analisava, no caso o governo federal, analisava um programa especial para ajudar financeiramente estados do porte do Rio Grande do Norte. Também era essa cobrança e expectativa do antigo governador Robinson Faria. Ele deu inúmeras declarações aqui em Brasília falando desse tratamento diferente que a União fazia, quer dizer, tinha dinheiro para ajudar ou condições para ajudar estados mais ricos e deixava de lado os estados menores do porte do Rio Grande do Norte. Essa era uma crítica muito recorrente do governador Robinson Faria. Então, pelo que se vê, essa ajuda federal não vai ocorrer. Para colocar a folha em dia, a governadora Fátima Bezerra deverá se utilizar de outro rol de medidas, entre as quais a antecipação dos royalties do petróleo até o final da sua gestão, conforme ela anunciou ontem aqui na bancada do Jornal 96.